Boa noite, irmão Francisco. Boa noite, Nelma. Deixa eu ver aqui se eu trocar essa música melhor. Melhor branca assim ou amarela? Fala aí, gente. Nossa. Branco? Boa noite, Aline. Branco é mais verdadeiro, né? E aí, gente, como vocês estão? Oi, a irmã Cleide também entrou, boa noite. Olha, Aline, essa música eu ouço e lembro de você, hein? Irmã Eliana, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos dar mais um minutinho pro pessoal entrar. Faz tempo mesmo, né, Aline? Precisa cantar de novo. Mais um trechinho da música e a gente já começa, tá bom? Envia para suas amigas, chama todo mundo. Tô fazendo isso agora. A gente precisa fazer essa música uma verdade, né? Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Amém. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem? Tá tudo certinho? Tudo certinho, né, gente? Eu vou começar fazendo a oração, tá bom? Eu tô com uma palavra no meu coração. Desde a última live, né? Ela já estava no meu coração e essa semana Deus foi confirmando, Deus foi acrescentando mais entendimento. E aí uma cliente de hoje, né, da noite, desmarcou e falou assim, é a minha oportunidade de estar falando com eles, porque os outros dias da semana eu não vou conseguir. Então por isso que a live está sendo hoje, terça-feira. Então abra o seu coração, que eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar com você. Amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos. Eu coloco, Pai, diante de Ti essa live. Eu peço, Pai, que a partir de agora não venha ser mais eu a falar, mas o Senhor através de mim. Tira, meu Deus, todo o cansaço, tira toda a preocupação. Meu Deus, e que o Senhor venha, meu Deus, como essa música diz, venha sobre mim. E que, meu Deus, o Senhor venha colocar as palavras no meu coração. E que cada palavra, Senhor, toque o coração dessa pessoa que está assistindo agora, aquela que vai assistir depois. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor vai falar com cada uma delas. Eu creio que essa palavra, meu Deus, surgiu do seu coração para o nosso, Senhor. Então tenha liberdade, meu Deus, para agir e para operar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver bem, né? Coloca para mim um joinha aí, só para mim saber. Amém? Tá tudo certo, né? Então vamos lá, gente. Hoje o tema da live é Deus quer mudar o seu nome para mudar a sua história. E eu tinha um pequeno entendimento para compartilhar com vocês, que era sobre Sara, né? E nós vamos chegar lá. Mas eu estou lendo um livro
ele tá até aqui. E aí ontem eu tava lendo ele, e aí foi saltando aos meus olhos muitas coisas, né? Chama Corra com os Cavalos. Fala sobre Jeremias. E ele fala muitas coisas legais e importantes, e eu trouxe aqui alguns pontos para trazer para falar com vocês. Ele começa falando dizendo, né, que todos nós temos um nome. A Márcia entrou, boa noite, amiga. Todos nós temos um nome e somos chamados e reconhecidos por esse nome, né? Então, o meu nome é Juliana. E aí eu tenho um sobrenome, de Oliveira Nobre Teixeira. Como eu coloco os meus textos, né, tudo como Juliana Teixeira, as pessoas me conhecem como Juliana Teixeira. Só que o meu nome é Juliana de Oliveira Nobre, nome da minha família, né? O Oliveira é da minha mãe, Nobre do meu pai. Eu adquiri o Teixeira quando eu casei com o Lucas, né? Então eu comecei a ter esse sobrenome após o meu casamento. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo, nós podemos adquirir um sobrenome, nós podemos tirar um sobrenome, o nosso nome vai tendo mudanças, né? Mas o nosso primeiro nome, geralmente, nós permanecemos com ele, né? Algumas pessoas trocam porque não gostam, né? Passam por algum tipo de constrangimento, mas a maioria de nós, o nome que os nossos pais escolheram é o nome que permanece para a nossa vida toda. Então, o meu nome é Juliana, e esse será o meu nome até o último dia da minha vida, né? Então todos nós temos um nome. Aqui nós temos a Clau, que acabou de entrar, que é a Claudiane. Nós temos a Márcia. Esse Kit, eu não sei seu nome, perdão, mas seja bem-vindo. Tem o irmão Francisco, tem a Eliana, tem a irmã Cleide, a Aline. E temos outras pessoas que já começam a subir aqui e eu não consigo acompanhar. Então todos nós aqui temos um nome. E nós somos chamados por esse nome. Na Bíblia, os pais colocavam os nomes nos seus filhos com um significado. E esse significado, ele tinha um significado atual ou um significado futuro. Então, podia representar o momento atual ou então o momento futuro, né? Então, por exemplo, quando Jacó, se não me engano foi Jacó que teve agora falhou. Ele teve um filho com a Raquel. Ela teve muitas dores no parto. E aí ela falou, ele vai chamar Benoni, que é o filho da dor. Mas o marido dela falou, não, ele vai chamar Benjamim, filho da minha prosperidade. Então, olha só, no momento de dor, ela estava dando um nome para o filho de dor, porque ela estava vivendo aquela dor. Ela morreu até no parto, né? Então ela transferiu a dor dela para o nome de um filho. Só que o pai, ele interviu, ele falou, não, ele não vai chamar esse nome, ele vai chamar Benjamim. Então você vê que às vezes os pais colocavam esses nomes, né, nos filhos, representando uma situação atual. Então um filho de dor, um filho desprezado, o filho vai se chamar tal porque aí meu marido vai me amar. No caso de Lia, nós vemos lá a história que ela teve vários filhos e todos os filhos, até o último, ela colocou o nome. Meu marido agora vai me amar, agora o meu marido vai me respeitar. Só que quando ela entendeu que o Senhor era o suficiente, ela colocou o nome que agora representava louvor a Deus. Então o nome, ele tem um significado. E nós vemos também na história em Ruth, se você lê a Bíblia, o livro de Ruth, nós vemos a história de Noemi. Noemi significa agradável, doce, delicado. Mas quando houve fome na terra, lá em Belém, onde eles moravam, e eles se mudaram para Moabe, infelizmente, lá nessa terra, ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Então ela volta, ela sabe que tá em casa, tem pão na casa, então ela volta. No que ela tá voltando, ela quer se despedir das noras, quer que elas sigam a vida delas, e ela fala, não me chame mais de Noemi, de doce, de agradável, mas me chamem de Mara, porque agora eu estou amarga. Então, muitas das vezes, como eu disse para vocês, a gente vai vivendo a vida, nós vamos crescendo, vamos passando por situações onde
nós vamos criando rótulos, onde o nosso nome vai sendo mudado, ou pelas pessoas, ou por nós mesmos. Você vê que Noemi, ela tinha um nome. O nome dela significava doce, agradável e delicada. Mas as circunstâncias da vida, as perdas, o luto, a dor que ela estava vivendo, fez ela colocar um rótulo para ela mesma. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque agora eu estou amarga. E nós não podemos deixar que as circunstâncias da nossa vida mudem o nosso nome. Mudem quem nós somos na nossa essência. Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, eu sofri muito bullying na escola. E eu era muito magra, né? Então, assim, as pessoas me chamavam de tudo que é apelido possível, né? Olivia Palito, tábua de passar roupa, enfim, colocavam 500 apelidos em mim. E aquilo me deixava muito mal, muito triste, constrangida, né? Só que aí eu fui crescendo, eu me converti, e como esse louvor que estava no começo diz, eu fui aprendendo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e não o que as pessoas diziam ao meu respeito. Eu não era o número da minha balança, que estava apresentando a minha balança, que era 40 e poucos quilos, e não sou o número hoje da minha balança, 70 e poucos quilos. Eu não sou o dinheiro que eu tenho na conta, eu não sou o cargo que eu exerço, eu não sou a profissão que eu tenho, né? Então, muitas das vezes, nós acabamos deixando que as circunstâncias nos moldem, roubem a nossa essência. E é algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. Volte à sua essência, volte a ser e fazer aquilo que você é, aquilo que você foi chamada para fazer e ser. Então você vê aqui que Noemi, ela se tornou uma pessoa amarga. E nós não podemos deixar que as circunstâncias nos tornem uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa desiludida. A Bíblia diz, em Isaías 43:10, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome e você é meu. Então quero te dizer que esse nome que você tem não foi o seu pai ou sua mãe que te deu. Foi o próprio Deus. Ele fala, você é meu, eu te chamei pelo nome. Então cada um de nós aqui é conhecido por Deus e Deus nos chama pelo nosso nome. E tem mais. Isaías 45:4 diz assim, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Eu pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu acho fenomenal esse versículo, porque ele diz que Deus nos chama pelo nosso nome, mas também Ele colocou o nosso sobrenome. Então, o sobrenome que você carrega, ele também foi posto por Deus. Então, talvez você fale assim, Ju, meus pais não me queriam, eu vim por um acidente, eu vim através de um abuso sexual, eu vim através de uma circunstância, uma traição. Não importa. A forma como você veio. O que importa é que Deus, Ele te chama pelo nome e te colocou um sobrenome. Então você não é um erro. Você não está nessa família por um acidente, por um erro. Você está inserido nessa família porque Deus quis que você estivesse inserido nessa família. Para você ser bênção para essa casa, para essa família, para que você possa aprender lições com os erros dessa família, para que você possa romper ciclos de maldição, para que você possa ser a diferença. Então nada do que acontece na nossa vida é em vão, é à toa. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Então você é chamado pelo nome e Deus também colocou o seu sobrenome. Então veja só, Deus nos chama pelo nome, mas não pelos nossos cargos,
não pela nossa profissão, né? A gente vê muito aqui no Instagram, né? As pessoas colocam a doutora tal, como eu sou psicanalista, coloca a psicanalista Juliana Teixeira, e colocam suas profissões à frente do nome. Mas eu não gosto disso, sabia? Eu prefiro que tenha o nome da pessoa primeiro. Depois ela pode colocar a profissão dela. Mas primeiro é o nome. Porque ninguém vai me chamar de PC. As pessoas vão me chamar de Ju ou de Juliana, né? Então nós temos que entender isso, que Deus, Ele nos chama pelo nome e não pelo cargo que nós exercemos, ou a profissão que nós exercemos. Por quê? Porque para Deus, não importa quem você é, aqui, vamos dizer, qual cargo você exerce, mas quem você é de forma individual. Deus, Ele olha o seu coração. Deus, Ele te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Salmo 139, Ele diz isso. Antes de ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor me via. Então você não é um erro, você não é um engano, você é obra-prima do Senhor. Isso mesmo. Nos vê como essência criadas por Ele. Então, você não é o seu cargo, você não é a sua profissão, você é filha amada, filho amado por Deus. Ele te chama pelo nome, Ele te deu um sobrenome. Mas, às vezes acontece da gente receber rótulos, como eu disse para vocês, né? Eu, quando era adolescente, jovem, eu acabei recebendo rótulos. E eu acabei colocando rótulos em mim mesma também. Eu sou muito tímida. Eu não consigo. Eu não posso. Eu sou de uma família pobre. Quem sou eu? E eu fui colocando rótulos em mim mesma e aceitando os rótulos que colocavam sobre mim. E aí então, eu não conseguia ser quem Deus me criou para ser. Porque eu era o que os outros achavam que eu era. Então, eu era... Sabe quando aquele animal que ele se camufla? Então, eu chegava num lugar, eu observava ali as pessoas e eu me camuflava. Eu me tornava quem elas queriam que eu fosse naquele momento. E eu não era eu mesma. Mas aí eu fui aprendendo com o Senhor quem realmente eu sou. Eu fui entendendo o amor dele por mim. Eu fui entendendo que tá tudo bem ser quem eu sou, com a voz grossa que eu tenho, com o peso que eu tenho, com o cabelo que eu tenho, com o jeito que eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu sou colérica, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou ponderada, eu observo, eu analiso, às vezes eu acabo sendo um pouco estourada também, um pouco rápida nas minhas atitudes e tal. Então, o Senhor, Ele tem me ensinado a controlar, né, a impulsividade, o meu jeito às vezes, né, de ser e ser mais calma e ser mais ponderada e de mais devagar, né? Meu marido tem me ensinado muito isso também. Então nós não somos os nossos rótulos, os rótulos que as pessoas colocaram em nós, e também não somos os rótulos que nós mesmos colocamos em nós. Lembre-se, você tem um nome e um sobrenome dado por Deus. Então você não é o que os outros dizem, você não é o que os seus traumas, os seus problemas, as suas situações dizem. Lembre-se, você é Noemi, você não é Mara. Não deixe que a circunstância, que os problemas, que as coisas e as pessoas ao seu redor mudem o seu nome. Não deixe. Continue sendo Noemi, mesmo no luto, mesmo na dor, mesmo perdendo tudo. Continue sendo Noemi, continue sendo doce, continue sendo delicada, continue sendo uma pessoa amável. Não se torne amargo, amém? Aí seja quais foram os rótulos que colocaram em você, eu convido você depois, você pegar um papel, um post-it, um papelzinho e escrever os rótulos que colocaram em você durante a sua vida.
ou os rótulos que você mesmo colocou em você. Então você pega um papelzinho e vai colocando: sou feia, sou desajeitada, sou tímida, disseram que eu era isso, disseram que eu era aquilo. E você vai pegar esse papel, você vai na presença de Deus e você vai rasgar esse papel. Porque você não é os rótulos que colocaram em você. Você é quem diz que Deus... Você é quem diz... Perdão, gente. Você é quem Deus diz que você é. Amém? E aí eu quero chegar então no ponto principal da mensagem, que é sobre Abraão e Sara. Abraão e Sara, eles já eram idosos e não tinham filhos. Eles tinham a promessa de Deus de que seriam pais de uma grande multidão. Mas se eles olhassem para si, para o seu corpo, para a sua idade, para as suas condições, eles não conseguiriam. Mas você vê que se você ler em Gênesis, você vê que Deus, ele muda a sorte deles. Mas antes de Deus mudar a sorte deles, antes de Deus abençoá-los com filhos, Deus, ele precisou fazer uma mudança, que é o título da nossa mensagem. Antes de Deus te abençoar, ele precisa trocar o seu nome. Aí você fala assim: mas Ju, você estava falando até agora que Deus me colocou um nome e colocou meu sobrenome. Sim, mas lembra que lá no começo eu disse que esse nome que nós carregamos foi dado pelos nossos pais? Então o meu nome Juliana, foi os meus pais que deram. O nome Sara, foram os pais da Sara que colocaram nela. O nome da Aline, foi os pais da Aline que colocou nela. Mas nós temos que perguntar qual é o nosso nome para o Senhor. Abraão, ele tinha o nome dado pelo pai. O nome dele era Abrão. O nome dele era Abrão. E o nome de sua esposa era Sarai. Estão pegando o mistério? O nome dele, que o nome que os pais deram para ele, Abrão. O nome que os pais deram para ela, Sarai. Mas Deus, em Gênesis 17:5, muda o nome de Abrão para Abraão. Diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então o Senhor, ele precisou mudar o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria um pai de multidões. Deus, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, porque isso simbolizava que Deus estava tirando a limitação de Abrão. Então, se ele continuasse se chamando Abrão, se as pessoas continuassem chamando ele como Abrão, eles estavam automaticamente chamando ele de limitado. Você não pode ter filhos. Mas quando Deus muda o nome dele e ele se torna Abraão, o Senhor está acrescentando ali um A, né? Então, de Abrão para Abraão. O Senhor está, então, tirando a limitação de Abraão e fazendo com que ele possa gerar um filho. Vocês estão conseguindo entender? Então, Deus, ele precisa, às vezes, mudar o nosso nome, porque, às vezes, nós estamos limitados de alguma maneira. Mas há outro ponto também. Deus também precisou mudar o nome de sua esposa. O nome dela antes era Sarai. Tinha um I no final. Mas agora, em Gênesis 17:15, diz assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher,
não chamarás mais o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. Você vê aqui, quando Deus muda o nome de Abrão, ele acrescenta um A, fica Abraão. E quando ele muda o nome de sua esposa, Sarai, Deus tira o I. Eu estava meditando, estou lendo a Bíblia novamente, comecei por Gênesis. E quando eu parei para pensar e meditar nessa passagem, eu fiquei chocada com o entendimento que Deus me deu. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Talvez você já tenha ouvido, mas eu nunca ouvi. Então vamos lá. Sarai tem um I no final. Então quando o nome dela era pronunciado um Sarai. Era pronunciado Sarai. Um ai no final. E esse ai representava a dor que ela carregava. Mas eu quero te lembrar que nosso nome original é dado pelos nossos pais. Quem são os pais de Sarai? A Bíblia não conta o nome da sua mãe nem a história dela. A única informação que nós temos é em Gênesis 17:15, onde fala assim, ó, disse Deus mais Abraão, cadê? Aqui. Além do mais, é Gênesis 20:12. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. Eu me casei com ela. É Abraão dizendo, né? Ela é minha irmã por parte de pai, mas não por mãe. Então, Sarai, ela teve um relacionamento com o pai de Abraão, e desse relacionamento veio ela. Não sabemos se era uma concubina, uma escrava, mas não era a esposa oficial. Talvez a mãe dela foi rejeitada, talvez a mãe dela se sentiu inferior, talvez, não sabemos a história, mas sabemos que a mãe de Sarai transferiu a dor dela, talvez foi uma dor no parto, talvez um parto difícil, e ela transferiu a dor dela para a filha. Porque são os pais que colocam o nome nos filhos, não são os filhos que escolhem seus nomes. Então, ela nasceu, e quando ela nasceu, foi dado esse nome para ela, Sarai, com um ai no final. Uma dor, e ela carregou esse nome, ou seja, carregou essa dor por muitos anos. Ela se casou e ela foi vendo os anos se passando, e ela não conseguia gerar filhos. Nós sabemos que ela até mesmo se precipitou. Ela deu sua escrava, sua concubina, para Abraão se deitar, e desse relacionamento veio Ismael. Mas não era esse o plano de Deus. A dor de Sara era não gerar um filho. Mas para Deus poder abençoar esse casal, Deus precisou mudar o nome deles. De Abrão para Abraão. Deus tirou a limitação de Abraão. E para abençoá-los, Deus precisou tirar o ai do nome Sarai e tirar o i e deixar um Sara. Então Deus, antes de nos abençoar, Ele precisa mudar o nosso nome, ou seja, tirar a nossa limitação e tirar a nossa dor. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, antes de Deus nos abençoar, Ele precisa trocar o nosso nome. Talvez, como eu disse no começo, você fala, me chamem de Mara. Eu me tornei uma pessoa amarga. Mas não é por esse nome que Deus te chama. Deus te chama por Noemi. No caso deles, se eles continuassem sendo chamados por Abrão e Sarai, eles nunca teriam filhos. Então Deus precisou trocar o nome. Abraão e Sara. Deus precisou tirar a limitação e tirar a dor. O que te limita? A sua idade? A sua mentalidade?
a sua condição financeira. A limitação de Abraão era porque ele já era velho. Qual é a sua dor? A dor da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação, da injustiça. A dor de Sara era não gerar filhos. Antes de Deus nos abençoar, Ele precisa tirar a nossa limitação e a nossa dor. Então, pare e pensa agora. Como eu coloquei, né? É ter a fé, terapia e fé, esse momento. O que Deus precisa tirar na sua vida? Qual é a sua limitação? Por muitos anos me disseram, né? E me fizeram acreditar que eu não conseguiria falar em público. Confesso para vocês, não é fácil estar aqui. Às vezes eu me enrolo, né? Também é o cansaço do dia. Mas eu estou vencendo a cada dia. Eu lembro que quando eu assumi os jovens na igreja, eu tinha 18 anos. Eu namorava, não era nem casada ainda. Eu nunca tinha pegado no microfone, nunca tinha feito evento, nunca tinha feito nada. Mas foi me dado essa missão. E eu falei, Deus, e agora? Deus, e agora? E eu queria ficar imitando a líder anterior. Mas aí Deus falou assim pra mim, olha, Moisés já morreu, agora é com você, Josué. Juliana, não é pra imitar ninguém, seja você. Então eu pedi pra Deus, Deus, então como que eu tenho que fazer? Deus falou assim, palavra. Tem que ter palavra em todos os cultos de jovens. Você pode fazer brincadeira, você pode fazer gincana, você pode fazer a noite do cinema, você pode fazer... Pode, mas tem que ter palavra. Então quem foi jovem meu, a Aline tá aqui, ela sabe disso. Todos os jovens, todos os cultos de jovens tinha palavra. Eu podia fazer gincana, a gente podia ver filme, a gente podia fazer um monte de coisas legais, mas tinha palavra. Quando eu deixei os jovens com cerca de 20 jovens. Fui líder por 6 anos. E nós fizemos eventos, nós fomos em vários eventos da igreja, fomos em expos cristãs, a gente fez muita coisa legal. Eu sabia fazer? Não, mas eu fui enfrentando os meus medos, enfrentando os meus traumas, eu fui rasgando rótulos conforme eu ia caminhando. E talvez o que você precisa é isso, é ir rasgando rótulos enquanto você caminha. Às vezes a gente fica paralisado, a gente não se move, porque a gente espera que algo aconteça primeiro. Não, sabe o que eu aprendi? Que nós temos que nos mover primeiro. Você dá o passo, Deus coloca o chão. Conforme você vai andando, a Cláudia também era do meu tempo. Conforme você vai andando, Deus vai te dando força, te dando coragem, ousadia. Deus vai te capacitando. É durante a caminhada. Tem uns salmos que fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Você vê que ele fala andando e chorando. Muitas pessoas param de caminhar porque estão chorando. Não, continue, é andando e chorando e semeando. Aí o versículo completa: ele voltará consigo trazendo os seus molhos. Então plante sementes, continue caminhando, continue mesmo que seja em lágrimas, porque a recompensa vem. Foi através desses 6 anos de liderança de jovens que eu aprendi a falar, que eu aprendi e entendi qual é o meu chamado. Foi aí, foi no começo. Eu lembro que de repente todos os jovens da antiga liderança sumiram. Teve um dia que eu fiz para uma jovem só. Mas eu falei, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, Deus vai me honrar. E todos os jovens, a gente tinha o louvor, a gente tinha palavra. E eu deixei com 20 jovens. E muitos deles estão firmes até hoje. Então, olha só. Nós não podemos parar na nossa dor. Nós não podemos nos transformar
na nossa dor. Noemi estava amargurada e falou: me chamem de Mara. Não. Sarai carregava um nome que simbolizava a dor. Ela trazia já a dor da mãe. Depois, quando ela se tornou adulta e casou, ela não conseguia gerar filhos e fez desse nome a sua identidade. Um ai. Todos os dias ela ficava: ai, eu não posso gerar. Ai, eu não posso gerar. Quantos ais você tem falado? Será que você está paralisada na sua dor? Será que você está paralisado na sua limitação? Não fique paralisado. Como o louvor que eu coloquei no começo diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aqui em Jeremias, eu deixei separado. Diz assim, ó, Jeremias 1:5, tô lendo a versão A Mensagem. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Então, para todos nós, Deus ele tem um plano em mente. Para todos nós, Deus tem um plano. Nós não podemos ficar paralisados no rótulo que colocaram em nós, paralisados nos rótulos que nós colocamos em nós mesmos. Nós temos que nos mover em direção àquele propósito que Deus colocou no nosso coração. Nós temos que nos mover a esse plano que Ele tem para nós. Talvez você fale assim: eu sei que eu tenho que ser médico, mas o que você está fazendo para se tornar um médico? Eu estava vendo uns vídeos emocionantes de jovens, meninas passando nas faculdades, e aí essas faculdades super difíceis para medicina, vão fazer de forma gratuita, passaram no vestibular. Mas teve uma que ficou 10 anos estudando, 10 anos tentando, até que ela conseguiu. 10 anos. E se ela tivesse desistido com 5? E se ela tivesse desistido com 9? Ela não se tornaria uma médica. Não desista dos planos que Deus colocou no seu coração, mas caminhe, lute, se esforce para ser quem Deus te chamou para ser, mesmo que seja em lágrimas, mesmo que seja sem entender, mesmo que seja, mas caminhe, não desista. E nós vemos que Abraão e Sara foram visitados pelo anjo. O anjo disse: olha, o ano que vem eu vou voltar aqui e Sara vai estar segurando o bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. Um ano após, Sara estava segurando Isaac em seus braços. E Isaac significa o filho do meu riso. Então aquela que tinha o nome Sarai, agora tinha um bebê no seu colo, que era um motivo de riso. E é isso que Deus faz. O livro de Jó diz: e você voltará a sorrir novamente. Talvez hoje você estava cheia de dor. Talvez você estava fazendo da sua dor a sua identidade. Mas a partir de hoje, você está entendendo que você não é a dor da sua família, você não é o que dizem ao seu respeito, mas você é chamada pelo nome que Deus colocou em você. Ele não te chama de Sarai, Ele te chama de Sara. Ele não te chama de Abrão, Ele te chama de Abraão. Ele não te chama de Mara, mas de Noemi. Amém? E pode ter certeza que se você continuar firme, se você continuar perseverante, se você crer nas promessas do Senhor, cada uma das promessas do Senhor vai se cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir o que prometeu. Amém? Então é isso. Deus ele quer mudar o seu nome. Deus quer mudar a sua história. Deixa eu achar um louvor que me veio na mente agora.
que eu amo esse louvor também, é da Juliane Souza. E vou colocar esse louvor pra gente encerrar e vou fazer uma oração. Ele cumprirá as promessas. Ouça isso. Tá ouvindo? Quem me prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pode colocar um sorriso e falar isso. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem. Diga isso para si mesmo. Quem me prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Ele nunca falhou. Não falhará. Terra e céu passarão, mas tua palavra permanecerá. Aleluia. Diz para si mesmo: nem filho do homem para se arrepender. Não é homem para mentir. Amém? Depois você coloca esse louvor para você ouvir, chama Ele Cumprirá, da Juliane Souza. Tudo que Deus prometeu para você se cumprirá. Cada uma das promessas. Mas antes, Deus precisa tirar suas limitações, Deus precisa tirar sua dor, Deus precisa tirar sua amargura. Então se entregue a Ele, se entregue à presença dEle. Se for necessário, faça terapia. Mas não aceite mais viver dessa forma. É preciso ser curada, é preciso ser liberta, é preciso deixar para trás as dores, as histórias da sua família. Quero dizer para você que você não é a história da sua família. Aquilo que aconteceu com eles não precisa acontecer com você. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa palavra. Mesmo, meu Deus, com as minhas limitações, eu creio, Pai, que essa palavra chegou ao coração de cada um. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas dores, as nossas limitações, as nossas amarguras, Pai. Pai, nos colocamos diante de Ti. Faça assim com as suas mãos, se você pode. Coloque diante dele agora as suas dores, as suas amarguras, as suas limitações, as suas desculpas, as desculpas que você estava dando até mesmo para Deus. Oh, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos lábios, dos nossos olhos, da nossa vida, Pai. Oh, Senhor, porque nós queremos ser quem o Senhor nos chamou para ser, Pai. Nós queremos, meu Deus, segurar em nossos braços o Isaac, Pai. Nós queremos ter a nossa vida mudada, a nossa vida transformada, Jesus. Oh, Senhor, então venha nos ajudar nessa noite. Pai, eu oro por esse homem, essa mulher que está me assistindo. Talvez, Pai, chegou aqui assistindo essa live com o coração triste, apertado, amargurado, preocupado, Senhor, como que iria pagar as contas, como que iria resolver os problemas que estão vindo, meu Deus, um atrás do outro. E ele se sente engolido, meu Deus, por essas circunstâncias. Oh, Jesus, mas eu te peço, Pai, como o Senhor estendeu as mãos para Pedro e tirou ele, meu Deus, do fundo do mar, Pai, quando ele estava já se afogando, estende as suas mãos para esse homem, para essa mulher, Pai. Coloque essa pessoa de pé novamente, Senhor. Oh, Senhor, que essa pessoa seja curada.
curada dos traumas, curada das lembranças, curada das vozes, dos rótulos que colocaram sobre ela, Pai. Oh, meu Deus, ajude essa pessoa, Senhor, a ser livre, livre, meu Deus, para ser, meu Deus, quem o Senhor criou ela para ser. E o Senhor criou cada uma de nós com um propósito, Senhor. Pai, que se cumpra em nós o teu querer, que se cumpra em nós a tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que cada uma das suas promessas sobre nós se cumprirá, mesmo que passem bons anos, mas nós seremos como aquela pessoa, Senhor, que semeia a semente, mesmo que seja chorando, porque nós cremos que voltaremos, Pai, com uma grande colheita. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a história de cada um daqueles que estão me assistindo, Pai. O Senhor vai fazer essa pessoa sorrir novamente, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colher testemunho, Pai, dessa live ainda, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oi, Ana, você entrou, boa noite. Amém? Então, gente, fica com essa palavra. Você não é o que as suas circunstâncias dizem que você é. Você não é Mara, você é Noemi. Você não é os rótulos que colocaram em você. Você não é a história da sua família. Você não é Sarai, você não é Abrão. Você é Sara, você é Abraão. Amém? Toma posse dessa palavra e seja livre para ser quem Deus te criou para ser, em nome de Jesus. Amém? Você que chegou agora, não conseguiu pegar a palavra, vai ficar salvo. Eu vou também colocar no meu YouTube. Meu YouTube é Juliana Nobre Teixeira, tá bom? Estou aqui em obediência a Deus. Eu não sou, como que falam, blogueirinha, eu não sou youtuber. Eu só estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Então peço perdão para vocês pelos gaguejos, os esquecimentos, que o dia hoje foi puxado, mas eu creio que Deus falou com vocês de alguma forma. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Até a próxima, quando Deus permitir, em nome de Jesus. Um cheiro daqui de Recife. Amém. Deus abençoe. Tchau para vocês. Fiquem com Deus.